Atendi uma senhora esses dias atrás, que ela está com 63 anos e se aposentou aos 45. Então, há 18 anos, ela não tem nenhuma atividade social. Tem uma pergunta que ela é muito óbvia e todo mundo provavelmente está querendo saber. Quando a gente começa a prevenção? O mais importante quando nós abordamos a prevenção é entendermos que esse processo pode ter início aos 40, aos 35 anos de idade de uma forma patológica. Hipertensão arterial, a obesidade, traumatismo crânioencefálico, a baixa escolaridade, o alcoolismo. Na presença desses fatores já tem uma atenção maior para tentar trazer ele um pouco mais para essa percepção e começar a desenvolver estratégias. Agora nós vamos conversar com o Marcos um pouco sobre prevenção de demências e doença de Alzheimer e medicina do estilo de vida. Marcos, joia, como que você trabalha hoje no consultório com medicina do estilo de vida nessa área, na prevenção de demências? Como que é seu trabalho com os pilares? Na prática clínica, o mais importante quando nós abordamos a prevenção, principalmente numa doença neurodegenerativa como a doença de Alzheimer, é entendermos que esse processo pode ter início aos 40, aos 35 anos de idade, de uma forma patológica nas estruturas encefálicas, mas sem manifestação clínica. Então, a estratégia inicial deve ser sempre proativa, né? Como eu comentei na primeira aula sobre a identificação do que é o esquecimento. Então, muitas vezes, o profissional da saúde, quando escuta essa palavra, ele já tem uma repulsa, um medo de abordar esse assunto, porque vai ser algo trabalhoso, algo difícil. Mas é muito importante nós escutarmos esse paciente, entendermos o que é esse esquecimento para ele e nos anteciparmos nesse processo. Na prática clínica, eu busco ativamente essa informação com os pacientes. Eu tento utilizar de estratégias em que ele possa expressar essa informação, como se sentir confortável. Muitas vezes são pessoas que vêm com acompanhante, né? E esse acompanhante entra em contato conosco antes da consulta, às vezes para falar, olha, eu estou querendo consultar com o senhor, porque meu pai está mais esquecido, meu esposo está mais esquecido, só que eu não quero falar isso na frente dele. Então é importante buscar alguma estratégia que permita esse espaço. Então eu sempre abro essa pergunta com o paciente, perguntando se ele tem alguma dificuldade em fazer tarefas que ele fazia antes tranquilamente, ou se ele esquece alguma coisa do dia a dia que pode ser natural e acaba conseguindo desenvolver. A partir do momento que nós temos a identificação de um risco maior, seja porque ele traz essa queixa, ou porque ele tem algum daqueles 12 fatores, né? Então, hipertensão arterial, a obesidade, traumatismo crânioencefálico, a baixa escolaridade, o alcoolismo, tabagismo, a inatividade física, a poluição do ar, que é uma coisa frequente para todo mundo, diabetes, depressão e isolamento social. Na presença desses fatores já tem uma atenção maior para tentar trazer ele um pouco mais para essa percepção e começar a desenvolver estratégias. Primeiro de uma avaliação, que a gente pode até chamar de um check-up neurológico, né? Alguns autores chamam de check-up cognitivo, né? Que você vai focar então em alguma estratégia com ferramentas de triagem, né? Eu dei o exemplo do AD8, que é um score simples de ser feito, um questionário simples de ser feito, mas você pode usar também métodos de triagem como o mini-exame do estado mental, ou o MOCA, e a partir dali você construir sua estratégia em conjunto com o paciente, né? Entendendo que a experiência dele, os valores que ele tem na sua história são extremamente importantes para que essa estratégia tenha sucesso. Que é a estratégia que você usa no consultório para trabalhar com os pilares? Qual que você escolhe primeiro? Como que você elege isso? Perfeito. Isso é muito importante porque, no geral, eu tento buscar um pilar que ele se sinta mais confortável no trabalho. Então, que o paciente entenda que esta situação tem um valor para ele. O mais comum que eu percebo é a parte da alimentação. Né? Até porque é aquela história, a gente inclui mais do que a gente exclui. E hoje em dia é muito fácil incluir algum tipo de alimento saudável, por exemplo, do morango, ou das folhas verdes, ou do peixe, né? Que são situações que a gente imagina que as pessoas têm o hábito alimentar, mas ele não é tão frequente. Então, talvez aí eu possa dizer que o carro-chefe para introduzir é o morango. Mas o que eu aproveito e faço? Eu tento colocar esse morango num lanche, ou junto a algum alimento que ele já tem o hábito, até com uma fruta, né? Eles têm o hábito, o brasileiro tem um hábito muito grande de se alimentar com frutas, mas a gente sabe que na parte cognitiva as frutas vermelhas elas são mais significativas, então você tenta ali combinar o morango com a banana que ele já come, e aí ao mesmo momento que eu faço isso, eu tento buscar com ele que ele faça isso com alguém
em algum ambiente que seja já de conexão. Então eu já tento criar estratégias em que esse primeiro pilar comece a puxar outros pilares. E é importante você fazer uma caminhada com um amigo e falar sobre algo que te preocupa. E é mais ou menos isso. Então a gente vai percebendo que essa construção ela vai acontecendo entre os pilares. Eu tento, participando com ele dessa decisão, elegir pelo menos 2 pilares para as primeiras semanas de acompanhamento, mas que pode ser isso, pode ser um pilar que compense o outro ou acaba sendo pilares diferentes. O que eu percebo que talvez seja o pilar mais desafiador, vamos separar aqui o tóxico, que talvez seja um pouco diferente. Eu já estou entendendo que esse paciente, quando ele tem essa preocupação, a parte do tabagismo e do álcool, a gente está tendo um controle melhor, mas nos outros pilares, talvez o mais difícil que eu vejo é o pilar do estresse, que é um pilar que às vezes a pessoa não tem a autopercepção dessa dificuldade que ela está tendo, e ela tem ainda a gente está falando de uma população aí que tem mais de 45, 50 anos de idade, existe um certo, vamos colocar assim, com um preconceito, em relação à meditação, a praticar yoga ou algum tipo de atividade que faça essa diminuição do estresse, essa percepção do momento presente. Então esse pilar eu sempre tenho que combinar com alguma coisa, assim, é um pilar que eu acabo tendo que combinar, ou ele escutando uma música que seja tranquila, que traga a infância, que traga a adolescência, ou algum tipo de artesanato. Muitas das pessoas trabalham ali com tricô, crochê, pintura, então eu tento usar isso para que elas vivam esse presente de forma melhor. Então instintivamente elas já têm um pouco disso, mas elas não estão entendendo que isso pode ajudar no estresse. E um outro fator que eu acho que, assim, é um pouco complicado, e por isso que eu tento casar também com outros pilares, é da conexão social. Então a gente tem que lembrar que essa sociedade, essa população aí acima dos 50, 60 anos, são pessoas que têm núcleos familiares geralmente pequenos, alguns divorciados, viúvos, e que têm a conexão com a família muitas vezes, 1 vez, 2 vezes por semana. Muitos se aposentaram já há algum certo tempo, então é uma sociedade que, uma população que tinha a perspectiva de vida menor do que a gente vive hoje. Então eles estão com, por exemplo, eu atendi uma senhora esses dias atrás, que ela está com 63 anos e se aposentou aos 45. Então há 18 anos ela não tem nenhuma atividade social. Ela vive ela e a irmã dela, e agora ela vem com uma dificuldade cognitiva. Então o desafio é ela entender que ela precisa buscar outras pessoas. E ela fala assim, não, mas eu não preciso de ninguém, eu estou bem sozinha. Então a gente tem que, com essas palavras dela, mostrar para ela que nós somos seres humanos, que vivemos em sociedade, nós chegamos por isso, e que ela com certeza também tem esses relacionamentos. Então acho que esses 2 pilares são pilares um pouco mais complexos para trabalhar nesse perfil, mas eles são factíveis. Eu já tive sucesso positivo com muitos pacientes, assim, que conseguiram superar essa primeira fase, e principalmente nessa parte da conexão social, onde a pessoa precisa dar esse primeiro momento, quebrar essa barreira, da insegurança, porque ela estaria 10, 15 anos vivendo numa redoma ali, e isso é importante. Então, eu acho que se conseguir trabalhar começando pela alimentação, pela atividade física, são pilares que são mais fáceis, porque você vai incluir coisas mais simples, mas sempre tentando lembrar desses outros pilares que podem vir junto e potencializar os pilares anteriores. Marcos, medicina do estilo de vida ela é sempre um trabalho em equipe, A gente sempre diz que o profissional de saúde e o paciente estão trabalhando ali junto. Mas nessa área específica, que inclui que é a demência, o paciente mais idoso, entra um outro elemento aqui, entra a família que acompanha ele. Como que é lidar com isso, Como que você trabalha ali no consultório, na prática, incluir os familiares, os acompanhantes, o suporte social nisso? Porque medicina do estilo de vida, mudar hábitos de saúde, são um investimento a um prazo um pouco maior, Não é uma resposta tão óbvia. E eu acredito que as famílias devem até ter uma certa dificuldade de entender a importância de se investir nisso, Perfeito. Acho que nesse cenário, com certeza, nós temos aí um outro player, vamos colocar assim, geralmente é um familiar, Muitas vezes a esposa, que traz o esposo, ou os filhos, como eu comentei anteriormente. E esse familiar ele pode ter 2 vertentes. Então, uma que ele é um grande suporte para esse processo, então ele entende a importância daquilo, até porque muitas vezes ele já tem um hábito um pouco mais saudável, ele já tem um cuidado com a saúde um pouco diferente. E daí, nesse caso, nós temos que cuidar um pouco porque ele, em alguns cenários, ele quer conduzir o paciente do jeito que ele entende como melhor. Então, vou dar um exemplo,
Uma senhora que eu atendi há alguns meses atrás veio com a filha e eu perguntei para a senhora, olha, assim, que tipo de alimento desses que, né, que a gente conversou aqui, que a senhora entendeu que são importantes para a sua saúde, a senhora gostaria de incluir nessa segunda-feira para a senhora e tal. Então, doutor, eu vou pensar e tal, ficou ali um pouquinho refletindo, a filha já olhou para ela e falou assim, mãe, abacate, a senhora adora abacate? Ela olhou para a filha assim e falou, não, eu não gosto de abacate, eu comi abacate, mas não é uma coisa... Então, assim, você tem que cuidar com isso. Então, às vezes, se você dá liberdade e entra no jogo, né, vamos falar um jogo com respeito aqui, mas entra nesse jogo com a família, você acaba perdendo o foco importante que é o do paciente, do indivíduo que está ali te procurando. Então, esse é um cenário que, por um lado, é positivo, que você tem uma pessoa e uma família ali que vai ser um parceiro desse processo, mas muitas vezes eles fazem muito ruído para tentar ajudar. Não é por maldade, eles querem ajudar. E é isso que eu sempre falo, não, deixa sua mãe pensar sobre isso, não quero que... Se ela não quer o abacate agora, não se preocupe, né? Se um dia chegar o momento do abacate, ela vai falar para a gente, mas eu quero que ela decida sobre isso. O outro cenário que eu acho que é o mais desafiador é quando a família, ela quer ajudar, porque geralmente eles buscam essa ajuda, então acho que não é a barreira inicial já foi quebrada quando eles entraram na consulta, né, essa preocupação de que isso não vai dar certo, porque eles percebem que essa pessoa já está com alguma dificuldade, que ela tem vários fatores, muitos deles têm histórias próximas de familiares ou de conhecidos que tiveram algum tipo de demência, então isso impacta bastante, mas é aquela família que ao invés de ajudar no pertencimento, vamos colocar assim, é aquela família crítica, né? Aquela pessoa que não acredita no potencial do indivíduo que está ali. Não, isso aqui ela não vai fazer, isso aqui não vai dar certo. Ela já tentou tantas vezes, né? E isso não funciona. E eu até contei, acho que fora das câmeras aqui, uma situação, acho que foi pro Caio que eu contei, de um senhor que eu atendi há quase um ano atrás, que era um senhor que veio em consulta por um outro cenário, assim, e ele era um tabagista, assim, de muitos anos, já tinha parado algumas vezes quando o filho nasceu, quando o neto nasceu e tudo mais. A gente ficou conversando ali por algum tempo. Ele não tinha uma dependência química tão importante, então era algo que era muito mais da crença dele quanto ao cigarro. Ele falava, não, é um companheiro, porque nos momentos que eu preciso eu tô ali para fumar e tal. E daí conversando, ele começou a perceber que aquele companheiro não estava mais ajudando ele, tanto que ele estava com alguns problemas de saúde relacionados àquilo. E conversamos aí talvez por uns 20, 30 minutos. Tudo bem, ficou por isso, eu passei lá a medicação que era necessária para o problema de saúde que ele me procurou e ele foi embora. Passaram-se aí uns 30 dias, eles voltaram no retorno e a filha já voltou radiante. Doutor, muito obrigado. Mas muito obrigado por quê, né? Ele parou de fumar. Como assim parou de fumar? Não, doutor, o senhor me convenceu, o senhor me explicou que eu... não, doutor, mas a gente falava isso para ele todo dia e ele não escutava. E daí ele vem aqui e escuta o senhor. Eu falei, olha, é que na verdade eu não falei nada, eu só repliquei o que ele falou para mim. Então, eu acho que esse é um ponto e um trabalho que a gente tem que fazer para evitar que a família, na sua ânsia, né, no seu desejo de ajudar, atrapalha, né, cria aquele estímulo negativo, né, que eu acho que na mudança do comportamento é o que influencia muito, né, principalmente nessas pessoas que já estão numa fase da vida em que elas estão um pouco mais fragilizadas quanto à preocupação da saúde, né, então elas estão numa fase que aquele vigor, aquela alegria, se perdeu um pouco. Então, quando tem essa crítica negativa, isso derruba muito eles, né, a gente vê aí que às vezes a família nessa angústia, nesse desejo de querer ajudar, fala algumas coisas que machucam. Então tem que estar muito atento para que nesses momentos você, como parceiro do indivíduo que está ali, mas também respeitando, né, a pessoa que está ao lado, controle essa situação para que ele não ultrapasse e acabe perdendo um processo que está começando ainda. No passar do acompanhamento, a gente percebe que isso vai diminuindo, né? Então aquela família vai vendo esse resultado, vai entendendo que aquilo ali foi importante, o paciente se sente mais seguro e tem esse apoio, isso funciona melhor. Eu acho que uma última situação que eu acho que ela é mais desafiadora é quando você tem no teu consultório com o paciente uma pessoa que vai ajudar, que é um parceiro para trabalhar contigo, mas ao redor dele externo tem outros familiares que não estão tão presentes, mas que influenciam muito do ponto de vista negativo. E, em geral, nesses casos, eu peço uma reunião com os outros familiares para tentar explicar a todos o objetivo da gente estar ali, né? Então, eu entendo que eles têm as expectativas deles, quanto ao pai, quanto à mãe, quanto ao tio, a tia, em algumas situações, mas que naquele momento
a prioridade é ele e nós temos que tentar ajudá-lo ao máximo a caminhar nesse processo, né? Então, dando a ele a autonomia, toda a competência que é necessária para que ele possa, dia após dia, superar esses desafios, né? Sempre falo para eles que vão ter lapsos, vão ter dificuldades, que isso faz parte, né? No dia seguinte você vai olhar para trás, entender que teve aquilo e a vida vai continuar e você vai continuar buscando o melhor para você. Então, eu acho que existem alguns desafios que estão presentes em todas as áreas da medicina do estilo de vida, né? Mas eu acho que a presença desse acompanhante ele pode ser um grande fator de estímulo, né? Assim, de motivação, que a gente dosando ali com esse acompanhante, a gente consegue conquistar mais resultado. Você já parou para calcular qual o impacto que a falta de ferramentas e habilidades específicas de medicina do estilo de vida tem hoje no seu atendimento e na saúde do seu consultório, da sua clínica? Então, eu tenho uma oportunidade para você. Nesse momento, a gente está com as inscrições abertas para você poder se candidatar a participar da próxima turma das nossas formações de MEV. Aqui na descrição desse podcast você vai ter um link e nesse link você vai poder colocar suas informações e a nossa equipe vai poder avaliar se realmente é o momento adequado para você, se a nossa formação realmente vai poder agregar valor para você. Você vai ter uma consultoria gratuita ali da nossa equipe e, fazendo sentido, tendo esse alinhamento, vai ser um prazer ter você junto com a gente e poder ver o avanço da sua carreira de pessoas sérias, de pessoas éticas que estão comprometidas a entregar o melhor para os seus pacientes. Eu acredito também, né, Marcos, a gente vê isso da prática, né, que entra um outro elemento aqui, né, você está colocando das pessoas que não estão dentro do campo, a gente pode dizer assim, jogando o jogo junto com você, seu paciente e os familiares mais próximos, são aqueles que estão na torcida lá de fora, né, e estão falando alguma coisa, e muitas vezes essas pessoas, o paciente, a família, eles estão buscando e recebendo informações por mídia social, na internet, na televisão, e com, às vezes, informações que são contraditórias, que contradizem algumas informações que a gente até passa para o paciente. Ele chega, talvez, questionando sobre algumas intervenções que ele acredita que, pela notícia que ele viu, né, onde ele leu, que poderia fazer uma diferença muito grande ali naquele contexto. E como que é lidar com essa questão de informação e o fato de que é uma geração, né, que não é nativa digital, não está acostumada com lidar com um volume tão grande de informação assim. Como que é isso na prática? Como que você lida? Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que entender como profissional da saúde que quer trabalhar num processo preventivo com mudança de comportamento é estar disponível para esse paciente, para essas pessoas, né? Então, eu semanalmente, né, quando eu tenho esse processo de acompanhamento, eu no começo, né, principalmente, eu me conecto com eles de alguma forma, seja por um aplicativo de mensagem, seja por um vídeo, seja por uma ligação, para que ele se sinta seguro, para que ele saiba que eu estou ali do lado dele e qualquer dúvida, o espaço está aberto para essa discussão. O outro ponto importante é a gente entender, né, e isso hoje, né, é muito interessante porque eu acho que uma das barreiras que principalmente o profissional médico enxerga na medicina do estilo de vida para aquele pensamento, né, que mas eu falo para os meus pacientes praticar atividade física, né, eu sei que tem a evidência científica, é que essas mídias sociais elas não têm esse crivo, né? Então, muitas vezes são informações que não são baseadas em evidência suficiente para a gente trabalhar com esse paciente de uma forma ampla e de qualidade. Então, estar embasado cientificamente, acho que a primeira coisa é você saber o que você está fazendo, quais são as evidências que você tem para mostrar isso para o paciente, e mais ainda, né, explicar para ele e para as pessoas que estão ali junto de nós que é um processo a longo prazo, então não existe uma fórmula mágica. Né? Não é assim 1 nem 2 vezes por semana que eu recebo, né, pessoas que estão aí tomando 3, 4 comprimidos de suplemento e a dieta é uma dieta né, totalmente inadequada, ou fuma, faz ingestão elevada de bebida alcoólica. Então assim, eu falo para eles, olha, não adianta você estar tomando aí esse ômega 3, né, essa coenzima Q10, se você continuar com esses hábitos todos. Esse medicamento não vai ser a solução dos teus problemas. Mas o mais importante que eu vejo para isso é dar voz para eles. Eu acho que a gente tem que escutar deles o porquê que eles foram atrás disso.
né? Então é entender da pessoa, que muitas vezes nem foi o indivíduo que tá nos procurando que começou isso, foi na verdade um outro familiar, que olhou lá, mandou para ele acreditou, começou a tomar, ou teve aquela informação que caminhar, né, para trás ajuda. Então, assim, eu acho que a gente escutar dele, primeiro, o porquê que ele acredita naquilo, né, e o que a gente pode fazer para substituir aquilo ali que não é uma coisa tão evidente, assim, né, tão evidente do ponto de vista científico. Então, acho que isso são pontos importantes. Mas um desafio grande é isso, como eles não são nativos digitais, o critério, né, o critério para eles identificarem a informação como verídica é mais difícil, né? Porque é isso que você falou, eles têm um volume de informações gigantescas, né? Se a gente for pensar aí na inteligência artificial hoje, se eu buscar uma informação, o sistema vai começar a me dar informações muito semelhantes àquela, então ele vai construindo, né? Eu vou começando a construir em mim uma percepção de que aquilo é uma realidade. E aí a gente tem que mostrar para ele que aquele mundo digital é um mundo que, por mais que ele seja feito de pessoas que estão nesse ambiente aqui, ele não é a mesma coisa que o ambiente que a gente vive, né? Eu acho que um exemplo muito claro disso foi nas conexões, né? O quanto a gente precisa de encontros presenciais, né? Todo mundo acreditava que não existiriam mais congressos, por exemplo, na área da saúde, presenciais depois da pandemia. Isso não é, né? É longe de ser uma verdade, né? A gente percebeu que, principalmente nós como brasileiros, precisamos sentar, olhar no olho, né? Você acha que como psiquiatra que trabalha em terapia, né? Eu acho que a relação com o paciente, né, é diferente, né? Acho que a linguagem não verbal faz muita diferença. Então, eu acho que é mostrar para aquela pessoa que nós estamos ali do lado dele, que somos parceiros, que ele pode ter a liberdade de falar do que ele quiser conosco, e a gente não vai ter essa crítica que muitas vezes o familiar tem. Ah, mãe, você viu isso no Instagram, no YouTube, né, nas mídias sociais, e você está fazendo igual, mas isso não tem nada a ver, e a mãe já sempre criou aquela criança, agora ela vem me criticar de uma coisa que eu acredito. Então, é a gente escutar, dar voz, entender o porquê que está nesse processo e aproveitar essa oportunidade que ela tem, o desejo da mudança, e inserir o que é positivo, o que tem evidência científica, o que pode ter impacto para essa pessoa no futuro. Isso, você está ali junto com a pessoa, ouvindo ela, né, trocando essa informação, é uma geração que tem um referencial do que é autoridade em relação à informação muito diferente das gerações mais novas, né? Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MavHack? Então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MavHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. Tem uma pergunta que ela é muito óbvia e todo mundo provavelmente está querendo saber, né? Quando a gente começa a prevenção? Perfeito. Bem, o ideal seria começarmos lá desde o nosso nascimento, né? Evitando todos esses fatores. A gente sabe que na sociedade de hoje isso é muito difícil, mas entendendo que a maior parte dos fatores de risco, eles foram demonstrados nos estudos a partir dos 45 anos de idade, e o fator que vem antes dos 45 anos de idade é a escolaridade, que depende muito da infância, da adolescência, a idade que eu considero como uma idade importante para ter início em torno dos 40 aos 45. Por quê? Se essa pessoa tiver a patologia da doença de Alzheimer presente, né? Então já tiver depósitos de beta-amiloide na região entorrinal, naquele processo inicial que pode ter começado 20 a 25 anos do que os sintomas vão aparecer, então em torno dos 65, você vai estar começando no começo do processo. E aí você consegue agir de forma muito proativa para aquele resultado. Então o cenário seria a gente, a partir dos 40, 45 anos de idade, já ter uma avaliação dessa pessoa, identificar fatores de risco, trabalhar com os fatores que são preveníveis e explicar a ela que essa mudança, né, essa mudança de comportamento, a mudança dos hábitos tem um resultado a longo prazo, é um processo a longo prazo. Em geral, muitas das pessoas nessa idade, entre 40 a 50 anos, elas têm uma percepção uma maior para começar essas atividades. Então é muito mais comum que elas estejam mais engajadas. Né? Os mais jovens, mais ainda, a gente vê essa geração mais jovem mais frequente. Não é incomum eu atender pessoas com 35, 38 anos preocupadas que elas possam ter um Alzheimer, possam desenvolver um Alzheimer, que na verdade são pessoas que estão aí numa situação geralmente de estresse, de algumas doenças
psiquiátricas, alguns distúrbios hormonais, hipotireoidismo, outras patologias. Mas trabalhar isso a partir dos 40 aos 45 anos talvez seja o melhor momento para você, eu brinco, né? Eu falo para eles assim, para a gente esticar essa corda para que a demência não venha enquanto você estiver vivo. Porque assim, as pessoas não morrem pela demência, né? A demência não vai causar o êxito diretamente. Ela é um processo que vai ir até o final da vida, vai causar complicações, pneumonia, infecção urinária, mas se nós conseguirmos esticar essa corda para que ele possa ser funcional o mais longevo possível, o resultado vai ser melhor. Então eu falo para eles isso, que se nós começarmos aos 40, aos 45 anos, nós temos mais corda, essa corda é mais flexível, né? Ela é uma mola que ela tem mais elasticidade. Agora, se eu começar aos 60, em que esse processo talvez já esteja localizado na região parahipocampal, nos córtex occipitotemporais, parietais, vai ter um pouco mais de desafio. Então, quanto antes nós começarmos nesse intervalo, é melhor o resultado. Mas claro que acho que a sociedade de hoje ela tem muitas preocupações imediatas, né? Então, isso que você comentou numa pergunta, que ela quer o resultado para daqui 2 dias, daqui 3 dias, ela quer uma fórmula mágica que tem esse desfecho. Então, nós temos que tentar mostrar para ela que isso vai ter uma mudança como um resultado na vida dela e das pessoas que estão ao redor. Isso eu vejo com uma certa frequência. Então, muitas vezes, quando eu trabalho com uma pessoa em torno dos 60 anos, 65, que tem um filho de 40, 35 anos, esse filho já começa a ter atitudes, comportamentos, cuidando mais da sua saúde. Então, ele percebe que os resultados que estão dando com a mãe dele, com o pai dele, quanto às medidas implementadas, são positivos e ele enxerga isso como um ponto positivo para ele trabalhar. Então, acho que é uma bola de neve positiva, né? É o círculo do bem, né? A gente vai fazendo processos que vão melhorando, isso vai melhorando a família ao redor, daqui a pouco a gente acredita que a sociedade esteja melhor. Acho que essa é a nossa expectativa, que nesse processo, a médio prazo ou a longo prazo, a sociedade entenda, né, que nós estamos vivendo uma sociedade que ela está doente, que ela está num processo de doenças crônicas, e a gente tem muita oportunidade de prevenção, muita oportunidade de controle dessas doenças, e que, eu brinco, né, o movimento, ele é simples, porque mudar o comportamento não é algo complexo, é simples. A questão é que não é fácil, porque depende do indivíduo. Então, eu sempre falo para a pessoa, olha, isso aqui é muito simples de fazer. O que a gente está se propondo aqui, que a senhora está assumindo, é simples. Agora, se eu disser para a senhora que é fácil, eu não posso garantir. Porque eu tenho lapsos, né? Eu tenho. No dia de ontem, de repente, eu resolvi não ir para a academia, ou eu fui dormir mais tarde por alguma responsabilidade que eu tinha que exercer. Então, ela tem que entender que todos nós somos seres humanos, ninguém é 100% perfeito, ninguém tira nota 10 nos testes, né? E isso faz com que ela se sinta mais segura, mais confortável. Então, eu vejo que esse processo, se nós conseguirmos trabalhar ponto a ponto, pouco a pouco, a gente vai conseguindo contaminar as pessoas que estão ao redor desse indivíduo. É ótimo, Marcos. Queria muito te agradecer e espero que ela contamine, né, todo mundo que estiver assistindo essa aula para a gente começar esse círculo do bem que você está dizendo. Perfeito. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade.